Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre um livro, o Pitch de 3 minutos, de Brant Binvidic. Ele ajuda a falar um pouco sobre como cativar as audiências em pouco tempo. Depois da vinheta. Muito bem! Começando esse livro ele é muito interessante porque ele ajuda a você a organizar o seu pensamento de uma maneira dividida e prática para você conseguir lidar com ele no dia a dia. E ele é muito interessante porque a verdade é que você tem muito pouco tempo e isso tende a, na minha opinião, piorar conforme os anos vão passando por conta da geração TikTok, etc., para você prender a atenção do seu ouvinte, do interlocutor, da pessoa que você está apresentando algum material ou tentando fazer algum tipo de conversa, pessoal e profissionalmente. Então você tem a tendência, isso é uma coisa, por exemplo, que me mata um pouco. A minha fala é mais pausada, a minha fala é um pouco mais calma. Eu não tenho arroubo, quer dizer, às vezes eu tenho minha esposa que quer me matar quando a gente está trabalhando lado a lado e eu dou uma aumentada na voz sem querer, porque eu fiquei empolgado com alguma coisa. Mas enfim, minha voz por ser um pouco mais calma e etc., eu percebo que, e às vezes eu tendo a ser prolixo, porque estou com dedos, alguma coisa para falar algum ponto, eu percebo o olhar das pessoas fechando, querendo dormir. Isso me mata, isso tira toda a minha segurança. Por quê? Porque eu acho que eu não estou sendo ouvido, que não estão prestando atenção em mim, que o meu discurso não está sendo convincente. E aí eu tenho duas opções, ou culpar o outro, ou procurar a melhor em mim. Uma não depende da outra, porque você pode melhorar. A vida é uma melhoria contínua. Então, esse livro vem muito a casar porque às vezes você tem pouco tempo para conquistar uma audiência. Aqui mesmo no YouTube, no painel do estúdio lá que a gente vê, você fala assim, X% da audiência ele está no seu vídeo depois de 30 segundos. Ou seja, você tem 30 segundos para convencer a pessoa a te dar uma chance de ficar e assistir o teu conteúdo. E aí essa média geralmente está em 20%, 30%. Então esse livro ele fala de mais de 3 minutos, enfim, mas para a geração internet dá 30 segundos e eu não duvido que isso... Eu vejo minha filha, por exemplo, quando ela estava no TikTok, segundos, assim, 5 segundos na apresentação dela é muito fácil. E no jornalismo, que foi a faculdade que eu fiz, isso tem um nome chamado tepidez mortal. Você aprende isso em semiótica, que as coisas vão passando a ser mais efêmeras, mais sem como eu posso dizer, cuidado, sem emoção, tudo parece ser mais tipo vazio, frio. Enfim, uma das ideias que o autor fala nesse nesse livro, e ela é interessante, é que você tenha uma distribuição de peso para cada item. O método se chama OCTC. OCTC que é uma sigla para O de o que é isso, C como funciona, T tem certeza e C se você consegue fazer. Você separa essas 4 perguntas, você coloca peso. A parte do que é isso corresponde a 50% do que você vai focar. Então você precisa deixar o conceito central bem claro para você explicar para a tua audiência o que é aquilo que você está explicando, o que é isso, por que você está aqui, por que eu acho que isso é importante e por que eu acho que é importante você estar aqui para ouvir o que eu tenho para falar. Então, construir em 50, no que é isso você dedica 50% do tempo e nele você também inclui dados. No seu trabalho você vai incluir o estudo que você fez, o dado que corrobora, o que você está usando para
dar força no teu argumento para falar, meu, isso aqui faz sentido. Então o dado aqui ele ajuda a ser a fundamentação do teu o que é isso, do teu o como funciona, o C, você vai usar ele mais ou menos por 30%. Que aí você vai explicar claramente o que é o princípio daquilo, como funciona. Legal, já apresentei o que é isso, mas como isso funciona? Funciona dessa maneira, etc, etc. Você vai gastar 30% do tempo apresentando de uma maneira clara, e aconselho a ensaiar, se você não tem certeza, anotar em algum lado. O autor fala sobre post-its, e isso era uma técnica que eu estava usando no meu antigo emprego, então vou usar agora no atual, que não é em si de post-it, mas é escrever num notas os pontos principais, os tópicos principais que eu quero fazer, do que eu vou fazer, um bullet points para construir a narrativa, principalmente quando o assunto é algo que você ainda está aprendendo a dominar e a audiência que vai ouvir é uma audiência bem crítica. Então é legal você ter uma colinha, e não tem problema nenhum você dar uma... Eu não estou consultando nada, mas se você dá uma consultada na sua colinha, assim, né? Isso aqui, o número é tantos por cento e tal. É melhor do que você ou inventar número, ou, que nem eu falei no vídeo anterior, não ter a clareza do que você está falando. Então, a colinha às vezes é bom, post-it, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Na vida pessoal, você pode anotar post-it, os seus afazeres, o porquê, para não esquecer. Eu, às vezes, preciso fazer isso para eu não esquecer. Minha esposa tem algumas coisas que ela deixa anotada para mim num quadrinho de lembrete que a gente tem na cozinha, porque é importante e corre o risco de eu esquecer. Então, isso é aconselhável. Continuando. Então, C, 30% do tempo para você explicar como funciona. Com o T, você vai usar 15% do tempo para comprovar com dados que você tem certeza do que você está falando. Eu falei no O do que é isso, você pode trazer dados que vão fundamentar e explicar o que é isso. Da onde é que você está tirando essa ideia, da onde é que veio, apresentar, deixar todo mundo dentro do mesmo contexto. No T, os dados vão servir para você mostrar que você tem certeza do que você está falando. Então, eu tenho certeza do que a gente vai fazer, porque X% já responde dessa maneira, a gente já fez um teste A, B, que deu tanto por cento de resultado, então a gente quer rolar o em mais lugares e ver como funciona, como a gente com perfis parecidos para ir ganhando força, escolher mais resultados. Então aqui você vai trazer os dados de estudos preliminares que você já fez, testes preliminares, ou de simulações às vezes que você faz considerando parâmetros e deixando pronto para trazer, ou de repente, se não é número, uma argumentação teórica, alguma coisa nesse sentido. E o C vai ser o seu fechamento, né? 5%, né? Não é 1% vagabundo, são 5% que sobra, para você falar como vai ser feito. Pode ser feito? Pode. Eu consigo fazer. Como? Então vamos falar como pode fazer e você explica como você pode fazer. Então esse livro ele traz muito isso, que às vezes a gente está em ambientes, em lugares ou em situações em que há uma sobrecarga de informações, uma sobrecarga de dados, uma sobrecarga de pressão para alguma coisa acontecer. E nesse momento você precisa ter isso condensado, você precisa tratar com alguma frieza, fatiar na técnica OCTC, dividir o tempo e apresentar de uma maneira que em 3 minutos você consiga trazer o que é isso, como funciona, se eu tenho certeza do que eu estou falando e se eu consigo fazer e como eu consigo fazer, a gente consegue fazer. Essa é a técnica do que esse livro Pitch de 3 minutos traz. Ele ajuda muito a você dissecar no momento, que nem eu falei, de alta informação, de altas demandas e de muita complexidade, você ser assertivo, pegar algo do negócio e transformar. Beleza, tem muita coisa aqui, isso aqui é o primeiro passo e eu vou te explicar porque é o primeiro passo em 3 minutos, OCTC. Beleza?
Esse é o vídeo de hoje, ele é um pouquinho menor que todos os outros, mas eu acho que funciona. Se você gostou, dá o seu joinha. Se você quiser ler o livro, a capa, a thumb é o livro, acho que vale a leitura, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.